Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Teófilo Soares e estou aqui participando desse projeto Pensar Contabilidade. É um projeto inovador, um projeto fantástico, que eu tenho certeza que vai contribuir com a sociedade de uma forma geral. A contabilidade raiz, né? E hoje foi nos dado a missão de trabalhar os procedimentos de ativo biológico e produto agrícola, tá? Os procedimentos para ativo biológico e produto agrícola estão relacionados na norma, o CPC 29, tá? Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que vai tratar de assuntos como mensuração inicial e mensuração no final, após esses ativos serem descartados do balanço patrimonial, ok? Lembrando que o ativo biológico e produto agrícola, eles são avaliados pelo valor justo quando relevante. O valor justo é uma forma de mensuração, em regra geral, pelo valor de mercado, e ele tende a reconhecer a riqueza ou não de determinados ativos, no caso, o ativo biológico e o produto agrícola, ao longo de sua formação, né? Vamos dizer assim, que o produto agrícola e o ativo biológico e o produto agrícola, ele passa por esse processo de formação, de transformação. E para isso é necessário um gerenciamento dessa mudança. Quando nós temos o gerenciamento dessa mudança, sobre ativo biológico e produto agrícola, com a capacidade de mensurar todo esse processo, então esse ativo biológico atende às instruções do CPC 29 em sua plenitude, para que possa ser reconhecido e mensurado de acordo com essa norma. Lembrando que o CPC 29 ele está relacionado com a norma internacional IAS 41, né? Então, a gente segue a linha da IAS, esse CPC segue a linha dessa norma internacional. Então, vamos lá, vamos aí, nesse tempo que nós temos aí para tratar sobre essa norma CPC 29, ativo biológico e produto agrícola. Beleza? Então, o CPC? O CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? E o 29, ele trata especificamente de ativo biológico e produto agrícola, tá? E ele está relacionado com a norma internacional IAS 41, como nós falamos no início. Para o IAS 41, que é a norma internacional, o que é um ativo biológico? É um animal ou plantas vivos, né? É o boi, é o bovino, é o equino, é o suíno, é o caprino, né? São ativos biológicos. As plantas são ativos biológicos. A plantação de cana-de-açúcar, a plantação de arroz, a plantação de feijão, tá? Então, tudo isso aí é o produto biológico, né? É o ativo biológico, desculpa, é o ativo biológico, né? O produto agrícola é o produto resultante originado do ativo biológico. Por exemplo, um gado de leite, a vaca ali, esse gado de leite, ele é o ativo biológico e o leite extraído dele é um produto agrícola, tá? Um exemplo que tem aqui no nosso material também na pecuária, o gado de corte, os animais vivos, bezerro, garrote, novilha, etc., são considerados ativos biológicos. E a carcaça, após o abate, é o produto agrícola. Então, só para a gente identificar, é importante nesse momento, antes de entrarmos nas classificações contábeis, nos fatos contábeis, é que a gente consiga conceituar muito bem o que é um ativo biológico, que são animais e plantas vivos, e o produto agrícola, que é resultante desses ativos biológicos, tá? Conforme o exemplo que nós colocamos aí. Então, separar bem isso aí vai ajudar
reconhecer e mensurar um ativo biológico e produto agrícola, tá bom? O alcance desse CPC são os ativos biológicos, são os animais e plantas vivos, o produto agrícola, e aí vem uma atenção que o produto agrícola no ponto da colheita, tá? Ele é ativo biológico, vamos lá, uma plantação de cana-de-açúcar. Então, essa plantação de cana-de-açúcar é ativo biológico. No momento em que você colhe a cana, aquela cana, o fruto, passa a ser o produto agrícola. Tá? E aí ela vai passar por um processo, por um processamento para virar cachaça, para virar álcool, para virar a cana de, para virar o açúcar. Então, quando eu saio, plantação de cana de açúcar, ativo biológico. Quando eu faço a colheita, eu tenho um produto originado do ativo biológico, que é o produto agrícola. Depois de passar por esse processamento, eles são produtos processados e deixam de atender a norma CPC 29 e passam a atender o CPC 16, que é estoques. Nós vamos ver isso mais na frente. E o alcance, além de ativos biológicos, produtos agrícolas no ponto da colheita, fica aí essa observação, e subvenções governamentais também são tratados no CPC 29. As subvenções governamentais são aquelas voltadas para a atividade agrícola, tá, gente? O alcance dessa norma sobre subvenções governamentais são aquelas tratadas, concedidas às empresas com atividade agrícola. Tudo bem? O CPC 29, a norma de ativo biológico e produto agrícola, ele não atende a terras relacionadas com atividades agrícolas. Por exemplo, a fazenda que você tem para a produção, a criação de gado, seja de corte, seja de leite, ou para a plantação de feijão, milho, soja, a fazenda, as terras da propriedade, mesmo voltada para a atividade agrícola, não atenderão, não estão dentro da norma do CPC 29. Podem ser tratadas pelo CPC 27, ativo imobilizado, ou CPC 29, propriedades para investimento. CPC 27 são ativos imobilizados que estão dentro da atividade para atender a produção, para produzir para a tua entidade, dentro da atividade principal, dentro da sua essência, tá? O ativo imobilizado. O CPC 28, propriedades para investimento, é quando você tem um imóvel que não está relacionado diretamente com a essência do teu negócio, mas você quer obter renda com ele, seja de valorização de capital, você tem a intenção de valorizar aquelas terras para a venda, ou com a intenção de renda de aluguel. Então, aí é tratado pela CPC 28, propriedade para investimento. As marcas e patentes, ou seja, os ativos intangíveis relacionados com a atividade agrícola, também são tratadas por outra norma, que é o CPC 04, ativo intangível, tá? Então, essa norma... Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo de processamento de produtos agrícolas. Eu falei agora há pouco que há uma fase de ativo biológico. Chamei a atenção para a fase do produto agrícola no momento da colheita, ativo biológico, produto agrícola no momento da colheita. Após ele ser produto agrícola, ele passa por uma fase de processamento. Então, vamos dar um exemplo de produtos processados, tá? De processamento de produtos agrícolas aqui, ó. A empresa B está localizada no estado da Paraíba e produz cana-de-açúcar, que é utilizada exclusivamente para fabricar uma famosa cachaça. A produção de cachaça é uma extensão lógica e natural da atividade agrícola de cana-de-açúcar. Pergunta: a produção de cachaça estaria sujeita aos procedimentos estabelecidos
no CPC 29, ativo biológico e produto agrícola. Hein, pessoal? Então, não atende à norma do CPC 29. Produtos processados, como a cachaça, por exemplo, já começam a tender a serem tratados pelo CPC 16, estoques, tá, pessoal? Por que isso? A norma CPC 29, ela fala sobre o ativo biológico e produto agrícola no processo de gestão da transformação. Quando ele já está processado, no caso aí em questão, que é o caso da cachaça, tá? Já está processado, ele já é tratado pela norma do CPC 16, estoque. Ele deixou de ser um ativo biológico no momento da colheita, passou a ser produto agrícola, que foi a cana-de-açúcar, e após o processamento que ele virou cachaça, ele é um produto processado, produto agrícola processado, para ser revendido, tá? Então, é tratado já pelo CPC 16 de estoque. Ok? E aí temos aqui alguns exemplos de produtos agrícolas processados depois da colheita. Então, aí, esse gráfico ele mostra bem as 3 fases dessa norma. Né? Digamos assim, as fases de um produto, desde quando ele é ainda um ativo biológico, passando por produto agrícola, até ser resultante desse processo. Vamos a alguns exemplos. Carneiros, ativo biológico, animal vivo, carneiro. Produto agrícola, lã, produto resultante do processamento após a colheita, fio e tapete. Árvore de uma plantação, ativo biológico, uma planta viva. Produto agrícola, madeira, produto resultante do processamento após a colheita, madeira serrada e celulose. Então, vejam que essa tabelinha deixa muito claro. Lembrando, o CPC 29 atende o ativo biológico, os ativos biológicos e produto agrícola. Depois de processado, a norma muda para o CPC 16. Plantas, ativos biológicos, algodão, cana, colhida e café, produto agrícola, fio de algodão, roupa, açúcar, álcool, café, limpo em grão, moído, torrado, são produtos do processamento após a colheita. Gado de leite, ativo biológico, o leite, produto agrícola, o queijo, resultante do processamento. Porcos, ativo biológico, produto agrícola, a sua carcaça, a salsicha, o presunto, resultantes do processamento. Árvores frutíferas, ativo biológico, produto agrícola, fruta colhida, a fruta processada, resultante após a colheita. Tá? Então, a norma só atende ativos biológicos e produto agrícola até o momento da colheita. Tá bom? Então, essa tabelinha separou bem essas fases, beleza? E o que é a atividade agrícola? Então, olha, eu até marquei aqui, gente, a atividade agrícola, ela é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para a venda ou para a conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais pela entidade. A palavra-chave aí é gerenciamento. De quê? Da transformação biológica. Para que possamos tratar um ativo biológico dentro desta norma,
é necessário ter o gerenciamento desta mudança, desta transformação, tendo em vista que plantas, animais e plantas vivos, eles podem resultar em outros ativos biológicos, não só em produtos agrícolas. Tem uma diversidade dentro dessa atividade agrícola e tem umas fases interessantes que vão nos condicionar a esse acompanhamento, a fazer o gerenciamento, tá bom, gente? Então, a palavra-chave aí é gerenciamento. O que eu quero dizer com isso? Então, tá aí a diversidade. A capacidade da mudança dos ativos biológicos, animais e plantas vivos, em se converter, em poderem se transformarem em outros ativos biológicos. E aí precisamos acompanhar entender essa capacidade de mudança, gerenciar essa mudança, tá? Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito comum, que é quando você tem um pé de laranja, e desse pé de laranja você arranca um galhinho, tá? E faz um enxerto. Então, o processo de gerenciar essa mudança, de fazer um enxerto em outro pezinho de laranja, para que ele tenha até um tempo de produtividade maior, essa mudança, esse acompanhamento desse gerenciamento, o gerenciamento dessa mudança é fundamental dentro da atividade agrícola, que tem muita diversidade. E mensurar em quanto tempo esse pezinho de laranja vai estar apto a produzir, a dar frutos, né? Mensurar em quantos metros, até quantos metros o pezinho de laranja vai crescer. Então, tudo isso aí faz parte da atividade, da diversidade da atividade agrícola. Por exemplo, se eu for pescar no mar, vou fazer uma pesca no mar e trago o peixe, que é um ativo biológico, tá? Esse ativo biológico, ele não está inserido, não pode ser tratado pela norma do CPC 29, porque não houve o gerenciamento. Olha só, não houve o gerenciamento. Eu não acompanhei a capacidade de mudança do peixe que eu pesquei no mar. Eu não acompanhei, eu não gerenciei essa mudança. Eu não mensurei essa mudança, porque eu já fui lá no mar, pesquei, ele já estava pronto. Assim como o fato de nós realizarmos o desflorestamento para obter a madeira, também não é tratado por essa norma, porque eu não está dentro da minha atividade agrícola pelo fato de eu não ter acompanhar a mudança desse ativo biológico, de nós fazermos o gerenciamento e de mensurar essa mudança. Tá? Então, são dois exemplos que fogem do atendimento a essa norma, tendo em vista, né, esse ponto de nós não conseguirmos fazer o gerenciamento. Beleza? Então, um exemplo da atividade de pesca. A empresa D está localizada no estado do Ceará e tem como atividade principal a pesca de lagosta no mar. A pesca de lagosta no mar estaria sujeita aos procedimentos estabelecidos no CPC 29, ativo biológico e produto agrícola? Hein, pessoal? Acabei de falar. Não. Por quê? Porque eu não consigo fazer o gerenciamento, ou seja, não estava sob o meu controle. Tá? Vai até gerar benefício. Tá? Tem uma expectativa de geração de benefício. Mas o fato de eu não ter feito todo o processo da atividade agrícola, que tem uma diversidade fantástica, como, por exemplo, a agropecuária, os cruzamentos de uma raça com outra para produzir mais carne, né? De uma raça com a outra para produzir mais leite. Esse processo de mudança, esse gerenciamento, essa mensuração, eu não acompanhei, eu não estava sob o meu controle, tá? Então, não atende o CPC 29, tá? Beleza, pessoal? Então, ó,
Quando e como reconhecer ativo biológico e produto agrícola? Você controla o ativo? E ele foi resultado de eventos passados? E se a gente pegar um gancho com a diversidade da atividade agrícola, de eu só poder tratar dentro da norma do CPC 29 aquilo que eu tenho a capacidade de gerenciar a transformação, eu acho que não está relacionado com essa parte aqui. Eu estou controlando um ativo como resultado de eventos passados, né? Seria a questão de nós podermos gerenciar a transformação. É provável que benefícios econômicos futuros associados com ativos fluirão para a entidade, por exemplo. Vocês entendem que esse ativo biológico, além de estar sobre o seu controle, sobre o seu domínio, sobre a sua posse, que você pode gerenciar a transformação dele, é provável que ele crie uma expectativa de geração de fluxo de caixa futuros, ele tem essa capacidade de gerar riqueza, tá? Podemos mensurar ele a valor justo ou custo de forma confiável. Então, se essas três perguntas, esses três pré-requisitos foram atendidos, então você pode reconhecer o ativo biológico e o produto agrícola de acordo com a norma do CPC 29. Lembrando que isso aqui é bem um conceito de todos os ativos, né, que se encaixa aí, obviamente, para ativo biológico e produto agrícola. Tá? E a mensuração? Eu faço o gerenciamento da transformação, eu tenho um controle, eu tenho uma expectativa de que esse cara vai me gerar, que esse ativo biológico vai me gerar, eu tenho uma expectativa de me gerar fluxo de caixa, de me gerar riqueza, tá? Eu posso mensurar ele, eu posso reconhecer ele de forma, mensurar o valor justo ou o custo de forma confiável, reconheci. E como mensurar? Reconhecimento inicial, valor justo menos despesas de venda. Eu entendo dessa forma, gente, num ativo biológico. Eu joguei a semente lá na minha terra. Tá lá, joguei a semente. Essa semente, quando eu comprei ela por R$1. Vou dar um exemplo simples aqui. Comprei uma semente lá de arroz por R$1. E ao longo do tempo, e não demora muito, a plantação de arroz é uma cultura temporária, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Nesse momento que eu paguei R$1 na semente, e a fase de crescimento dessa semente, do arroz, ela tende a estar me gerando uma riqueza. Por quê? Quando eu paguei R$1, era semente. Um mês depois, ela já está virando uma plantação de arroz. Faz parte da plantação de arroz. Então, aquela plantação de arroz, não pode mais valer R$1, que foi o que eu paguei por ela. Ela já é nítido que ela está me gerando uma riqueza. O fato dela crescer, o fato dela desenvolver, de eu estar gerenciando essa transformação desse ativo biológico, é para que ela me gere aquilo que as empresas mais esperam, caixa. E o valor justo é reconhecer essa riqueza ou não, pode ser que aconteça, tem alguma variável que faça com que esse teu ativo biológico perca valor ao invés de ganhar. E reconhecer o valor justo é uma maneira de você reconhecer a perda ou o ganho, em regra geral, com o valor de mercado, que é o que nós temos, que é o valor justo. Tá? Então, no reconhecimento inicial, valor justo, e mensurar também as despesas de vendas, porque é valor justo menos despesas de vendas, como despesas para colocar o ativo como transportes, né? Quanto você vai gastar para transportar esse ativo biológico até o comprador, até o teu cliente. Então, essa despesa deve ser mensurada e deduzida do valor justo. Tá? No final, deve ser mensurado no final de cada período de competência,
A cada final de exercício social, é necessário você pegar a tua plantação, ou a tua criação de animais, e mensurar, ao final de cada exercício social, ao valor justo, menos as despesas de venda. Então, vejam que mensurar ativo biológico a valor justo é reconhecer um ganho ou uma perda no decorrer da sua transformação, no teu gerenciamento de transformação. E veja aí que entra também a gestão, né? A gestão dessa transformação, para que ele atinja os objetivos de gerar riqueza e não de perda. Tá? A mensuração do produto agrícola. No momento que é colhido, então, eu tenho o ativo biológico, eu mensuro ele inicialmente, o ativo biológico, eu mensuro ele inicialmente a valor justo, depois, no final de cada exercício social, de cada competência, eu mensuro de novo a valor justo, menos as despesas de vendas. E o produto agrícola? No momento da colheita, deve ser mensurado a valor justo, menos despesas de venda. Ele já vem sendo mensurado pelo ativo biológico. Quando eu faço a colheita do ativo biológico, por exemplo, a plantação de arroz, enquanto é plantação, ele é ativo biológico e mensurado a valor justo. Quando eu faço a colheita e ele vira produto agrícola, ele continua sendo mensurado a valor justo. Tá? Após ser colhido, letra B, após ser colhido o ativo biológico, o valor atribuído na letra A, que é o valor justo, anterior, letra A que a gente acabou de ver, anterior, representa o custo no momento da aplicação do pronunciamento técnico CPC 16, estoques, ou outro pronunciamento aplicado. Ou seja, ativo biológico, mensurado, enquanto ativo biológico, mensurado a valor justo. Passou a ser produto agrícola, no momento da colheita, produto agrícola, mensurado a valor justo. Colhi, passou pelo processamento, ele é um produto agrícola, um ativo biológico resultante do processamento. Já entra dentro, é custo, a mensuração anterior pelo valor justo é custo, e já passa a ser tratada, ser tratada pela norma do CPC 16, que é estoque. Tá bom? E o que seria o valor justo? Fair value, tá? Segundo o FASB, seria o valor de mercado. Em regra geral, seria o valor de mercado. Preço pelo qual um ativo poderia ser trocado através de uma transação corrente. Uma transação homogênea, uma transação entre partes interessadas, relacionadas. É o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, sem favorecimento ou desfavorecimento, em condições normais. Segundo o FASB, esse é o conceito de valor justo. Tá? E o CPC 29 estabelece a seguinte ordem e procedimento de determinação de valor justo. Primeiro, está bem relacionada com o conceito de fair value do FASB. Tá? Por exemplo, o CPC 29 pressupõe-se a existência de um mercado ativo para o ativo biológico ou produto agrícola. Por exemplo, no caso da agropecuária, o gado de corte, por exemplo, ele tem que ser um mercado local. Tá? E ele é a base de mensuração dele é o valor da arroba do gado. Então, se eu quiser mensurar o meu gado de corte a valor justo, é eu ir no mercado local, identificar o valor da arroba e saber quantas arrobas meu gado está ganhando ou ganhou durante aquele período, para que eu defina um valor justo dele. Tá? Lembrando que eu tenho que pegar esse valor e deduzir as despesas de vendas. Tá? O CPC 29, que é correlacionado com a IAS 41, para definir o que considera um mercado ativo, a norma destaca que este deve possuir as seguintes condições. Em resumo, nós já falamos sobre isso, deve ser um mercado homogêneo, né? Homogêneo, heterogêneo, homogêneo. Um mercado
igual, tá? Onde tenha partes interessadas, onde a qualquer momento compradores e vendedores estão dispostos a comprar e a vender. Se eu for onde se negocia, se eu for num parque de exposição de gado de raça, falando da agropecuária, se eu for lá naquelas exposições, essas exposições de gado, quando chegar lá, tem compradores e vendedores interessados a comprar e vender. E esses preços estão de fácil acesso, disponíveis ao público, de acordo com a IAS 41, parágrafo 8. Tá? Então, para definir o que se considera um mercado ativo, a norma destaca que este deve possuir essas seguintes condições. Tá? E caso não exista um mercado ativo, o preço mais recente de transações no mercado, não tem um mercado ativo, você vai ter que fazer uma análise se existe uma negociação recente, observando que não deve ter havido alterações significativas no ambiente econômico entre a data da avaliação e a data da transação de referência. Então, observa se houve uma negociação recente que você possa utilizar como referência para definir o valor justo. Isso você deve fazer na falta de um mercado ativo e tomar os devidos cuidados para que esse preço recente não tenha sofrido algum impacto relevante que possa não mensurar de maneira confiável, que é um dos pré-requisitos do reconhecimento do ativo biológico, que é confiabilidade. Primeiro, relevância, o fato dessa mensuração ter relevância ao ponto de influenciar nas decisões dos compradores, dos investidores, bem como confiabilidade, tá? Nessa mensuração. O preço de mercado de ativos semelhantes com os devidos ajustes para refletir as diferenças. Não tem mercado ativo, eu não tenho um preço de transação recente, vai para um mercado similar. Procura um mercado similar que possa te dar pelo menos uma ideia e faça os devidos ajustes para que você possa eliminar ou minimizar as diferenças proporcionadas. Letra C ainda, na falta de um mercado ativo, com base na comercialização de partes dos ativos sob avaliação, no caso da pecuária de corte, pode ser o valor de 1 quilo de carne, né? No caso da agropecuária, o quilo de carne, arroba, tá? Analisar como é que é feita essa avaliação, essa comercialização de parte desses ativos, né? Ele sendo, no caso da agropecuária, quanto é o quilo da carne, qual o valor da arroba, para que você possa chegar a uma precificação, uma definição do valor justo. E, por último, utilizando o fluxo de caixa descontado, e utiliza a taxa de desconto, que é o WACC, tá? E aí vocês vão ter que projetar o valor da capacidade, da geração de caixa futura e trazer a valor presente utilizando essa taxa do WACC. Pessoal, lembrando para vocês que valor justo é tratado pelo CPC 46, tá? É o CPC que trata os procedimentos de como se chegar ao valor justo. Reconhecimento e mensuração ao valor justo. Com a ausência de um mercado ativo e na utilização de algum desses critérios que nós acabamos de ver, e tendo em vista a subjetividade que alguns critérios apresentam, podem surgir diferentes conclusões de valor justo. Então, um dos grandes questionamentos sobre o valor justo é isso aqui, ó, subjetividade. Tá? E essa subjetividade pode ocorrer que não traga a confiança necessária sobre a mensuração de determinados ativos. Então, a recomendação da IAS é de que a empresa deve aplicar sempre o que apresentar a estimativa mais confiável. Então,
essa subjetividade que existe na mensuração de um ativo biológico a valor justo, ela pode trazer aquilo que nós acabamos de falar, uma certa insegurança. Então, diante desse cenário de uma falta de um ativo, de um mercado ativo, aquela que traz mais confiança na mensuração do valor justo. Beleza, galerinha? Tá? E aí uma estrutura do que é a atividade agrícola, né? Separada por segmentos. Lembrando que essa atividade tem muitas diversidades. Então, você tem aí a produção vegetal, e aí a gente já começa, pessoal, a separar por segmento. Produção vegetal, cultura temporária e cultura permanente. Milho, soja, feijão é uma produção vegetal. Ela é temporária. O que é isso? O seu ciclo é de curto prazo. O seu ciclo é dentro de um exercício social. Ok? Cultura permanente, seringueira, café, cana-de-açúcar. São ciclos de longo prazo, acima de um exercício, de um exercício social. Então, essa classificação, produção vegetal, temporária, permanente. Tá bom? Produção animal. São pecuária, grandes animais, bovinos, suínos, caprinos e equinos. Pequenos animais, apicultura, avicultura, piscicultura, ranicultura. Então, essa produção animal pode ser para corte, para criação, reprodução de animais de raça, pode ser de leite, tá? Então, na produção animais, e tem uma questão interessante, porque tem as fases, por exemplo, na agropecuária, tem as fases de cria, recria e engorda, tá? Tem todo esse processo da produção animal. Lembrando que o tratamento contábil, daqui a pouco nós veremos como é dado o tratamento, por exemplo, um bezerro que nasce dentro da fazenda, qual é o tratamento contábil que deve ser dado a ele? Qual é o tratamento contábil que deve ser dado a um boi reprodutor? Tá? Então, são todos ativos biológicos. Tá? Vamos lá. Indústrias rurais. Indústrias rurais. Nós temos o beneficiamento a indústria rural, nós temos o beneficiamento do arroz, do café e do milho. Existe a indústria de beneficiamento, a transformação zootecnia, a indústria de transformação zootécnica, a indústria de transformação zootécnica, laticínios, frigoríficos, mel, e a indústria de transformação agrícola, usinas de álcool e açúcar, né? Indústria de óleo, indústria de suco. Então, as indústrias rurais, nós vimos aqui a produção vegetal, a produção animal, e existem as indústrias para tratar, para fazer o processamento desses ativos biológicos. O beneficiamento, a transformação zootécnica e a transformação agrícola. E aqui está a composição do agronegócio, da agroindústria. Produção vegetal e produção animal. Tá? Ativos biológicos, produto agrícola e processamento de ativos biológicos. Tá? Principais características do agrobusiness. Tá? Olha a importância de nós termos o gerenciamento dessa transformação, porque é uma atividade que sofre muito com a diversidade, né? Como clima, falta de água, ou seja, seca, chuva em excesso, prejudica a plantação, né? Sem água, não tem como irrigar, não tem como alimentar os animais, então tem que ter esse gerenciamento, esse acompanhamento de pessoas de especialidade. Dependências das condições biológicas, trabalho disperso e ao ar livre, incidência de riscos climáticos, pragas, molésticas, planos governamentais.
Então, são as características, é um negócio desafiador, né, gente? Então, vamos aqui entrar já na fase de estoque. Estoque da atividade agrícola, né? O estoque da atividade agrícola, matéria-prima, são os insumos que compõem a cultura. Daqui a pouco a gente vê quais são essas matérias-primas. Produto em elaboração, que é a cultura temporária em formação, a colheita em andamento. O arroz, quando você coloca lá a semente, ele vai se desenvolvendo, que é uma cultura temporária, ele está em formação, ele está em andamento. O produto acabado, que é a produção colhida, que é o produto agrícola, né? Que é o arroz, que ele é ativo biológico até ser colhido. Depois que ele é colhido, ele passa a ser produto agrícola. Almoxarifado, em ambos, tanto em ativo biológico como no produto agrícola, o almoxarifado significa estoques de consumo que não compõem o produto ou a cultura. Tá? Então, o CPC 29, ele contempla a cultura temporária, a cultura permanente, e ambos são denominados de ativo biológico. Como é que isso é classificado no balanço patrimonial, galera? Então, insumos, matéria-prima, estoques, empresa agrícola, insumo, matérias-primas, sementes, adubo, fertilizantes, herbicidas, inseticidas, embalagens e mudas. Classificado no ativo circulantes, ativo biológico para culturas temporárias. Ativo não circulantes, cultura permanente em formação. É o caso da serigueira, da plantação de eucalipto, ou seja, plantações de longo prazo, que tem ciclos de longo prazo. Então, é classificado num ativo não circulante, ativo biológico. E essas são as matérias-primas para esse processo. Controle por cultura. Soja, por exemplo, adubação, depois que plantou, adubação, formicida, fungicida, sementes, mudas, mão de obra, outros custos, combustível, colheitadeira, tudo isso será ativado, acrescentado aos custos do seu ativo biológico, tanto na cultura temporária como na cultura permanente. Então, eu já plantei a soja, o milho, o arroz, o feijão, a batata, o trigo. Então, esses insumos vão incorporar o custo desse ativo biológico. Tá? E aqui é um exemplo de cultura temporária. Tá? A soja é um exemplo de cultura temporária. O café, que é uma cultura permanente. Ativo biológico, cultura permanente em formação. Então, os itens, adubo, formicida, também serão incorporados. Só que a classificação é ativo imobilizado, ativo biológico imobilizado por ser uma cultura permanente em formação. Eles estão relacionados, eles vão continuar dentro da sua propriedade por um longo período produzindo café, algodão, laranja, maçã, eucalipto, cana-de-açúcar, pastos. Tá? Então, os gastos, os insumos para manter essa plantação durante esse período, eles também devem ser ativados. Tá? Eu voltei aqui, beleza. Tá? Após a formação, ativo biológico imobilizado, cultura permanente formada, após formação da cultura, que pode levar vários anos, antes do primeiro ciclo de produção maturidade ou antes da primeira flora ou da primeira produção. Transfere o valor acumulado da conta cultura permanente em formação. Tá? Então, ele pode levar alguns anos para que essa plantação fique pronta. É uma cultura tratada como permanente por ser uma cultura de longo prazo. Tá? Então, você transfere o valor acumulado da conta para a cultura permanente em formação para do não circulante, do imobilizado, para o ativo biológico, para o ativo circulante.
essa transferência. Tá? Então, empresas, estoque, empresa agrícola, colheita em andamento, cultura permanente. Primeira colheita. A colheita caracteriza como estoque, a colheita caracteriza como se estoque em andamento, produção e informação destinada à venda. Tá? Então, sofre também depreciação, exaustão. Está aqui todos os custos da colheita, estoque, empresa agrícola, colheita em andamento, cultura permanente. Tá? Passou por todo esse processo e vai passar a sofrer depreciação, exaustão da cultura permanente, tendo em vista que ela pode sofrer algum desgaste. Então, produtos agrícolas, soja, milho, arroz, feijão, ativos biológicos, culturas temporárias. Custo após produto colhido, beneficiamento, acondicionamento. Cultura em andamento, cultura permanente, custo após produto colhido, beneficiamento e acondicionamento. Tá? Então, estou mostrando aí para vocês a fase a fase do ativo biológico, seja ele permanente ou temporário. E agora, depois de mostrar para vocês esse passo a passo da fase do ativo biológico, seja ele um ativo biológico permanente, temporário ou permanente, vamos aqui fazer uma contabilização, vamos aos fatos, para entender todo esse processo de reconhecimento, mensuração, reconhecimento inicial e mensuração a valor justo até o encerramento do seu ciclo, tá? Então, imagina a cultura temporária de milho, que tem valores de mercados bem definidos. Tá? Então, está aqui, cultura de milho, o exemplo. E eu gastei 100 mil reais, pago à vista, 100 mil reais, ativo biológico, custo, cultura, milho em formação. Eu gastei com... Desculpa. Eu gastei com adubação, formicida, fungicida, sementes, mão de obra, outros custos. 100 mil reais. Então, esse aqui é o custo. Comprei ao meu fornecedor todos esses itens, do U ao C, ativei ativo biológico, milho é uma cultura temporária. Segundo, considerar o valor justo dessa cultura, considerando a área plantada e o número de sacas a ser colhido pela área. Multiplica-se este número de sacas pelo valor de mercado. Então, eu vou identificar o valor de mercado, tendo em vista que esse 100 mil aqui é o valor do custo da cultura de milho em formação, que foram aqueles itens que nós adquirimos para iniciar a plantação. Considere que a safra está estimada em 150 mil, os custos estimados para a venda são de 5%. Ou seja, eu espero que hoje, o que eu paguei 100 mil, hoje é valor de mercado, esse meu ativo biológico, essa minha plantação de milho, está valendo no mercado 150 mil reais. Tá? Menos das despesas de vendas, corresponde a 5%. 5% de 50 mil vai dar 7.500. Tudo bem? Então, eu reconheci aqui ativo biológico no ativo, como cultura temporária, ela vai estar no ativo circulante, uma conta logo abaixo de ativo biológico custo, eu segrego ativo biológico valor justo, ativo circulante. E lá, em receita, ganho com mensuração a valor justo sobre esse ativo biológico no resultado. Então, ativo, eu aqui reconheço que existe um ganho sobre o meu ativo biológico de 50 mil. Beleza? Então, esse foi a mensuração após o reconhecimento. E reconhecimento das despesas previstas de venda, 5% de 150 mil. Eu venho no ativo biológico, faço o ajuste desse valor de mercado, 50 mil menos as despesas de 7.500, o meu valor justo fica 42.500. É o valor justo líquido. E no resultado eu faço a mesma coisa, reconheço a despesa de venda, e logo eu trago o meu ativo biológico a valor justo, 42.500 também, tá? Tanto no ativo como no resultado, eu reconheço a despesa de venda e já reconheço o valor justo líquido.
Custo da colheita. Chegou no momento de você pagar para fazer a colheita do milho, né? Ativo biológico. Vejam que eu gastei R$100 mil, era o saldo inicial, e agora eu gasto mais 10 mil para fazer a colheita do milho. E pago à vista, então, saída pelos custos iniciais, mais o custo da colheita, 110. Eu preciso, como o meu custo, o meu gasto com minha colheita aumentou, eu preciso fazer um ajuste, um estorno lá na conta do ativo biológico, valor justo, que era de 42.500, comparado com 100 mil. Então, se eu comparei, como eu investi 50 mil, menos a despesa de venda 42.500, mas era 150 mil que eu esperava que era a avaliação inicial da minha plantação de milho, então eu tinha um valor justo de 50 mil, tendo em vista que ele estava sendo comparado com os 100 mil, que eram os custos, os gastos iniciais. Agora que eu já tenho 10 mil de custo da colheita, e aí o custo da minha colheita passou para 110 mil, o meu ganho, o meu valor justo, não é mais de 50, ele passa a ser 40 mil, tendo em vista que o meu custo, o meu gasto aumentou. Então, eu pego os 42.500, que já está deduzido a despesa de venda, e faço um estorno, tanto no ativo como no resultado, para ajustar o meu valor justo, que 42.500 menos 10 fica em 32.500, tanto no ativo como lá no ganho, no resultado, tá? E agora o período de venda, o produto vendido a valor justo, menos as despesas de venda, no momento da colheita, tá? Então, o ativo biológico, a minha cultura de milho é de 110, o meu valor justo é de 32.500, né? Porque logo no início eu mensurei, o valor justo era de 150 mil, vocês se recordam, e depois eu tive um gasto com a colheita de 10 mil, fazendo que esse ativo, o valor justo desse ativo biológico fosse de 32.500. Tá? E 110 de ativo biológico custo, gasto. Eu vou, no momento da colheita, isso aqui que é ativo biológico, gente, vai passar a ser um produto agrícola. Isso aqui vai ser um produto agrícola. Vou transferir os 110 para estoque de produto agrícola milho e vou transferir os 32.500 para estoque de produto agrícola milho. Valor justo do meu estoque, R$ 142.500. Tá? 110 é custo e 32.500 é a mensuração a valor justo. Então, antes de vender, eu mensuro o meu estoque, meu produto agrícola, a valor justo, tendo em vista que eu fiz a colheita. Então, é ativo biológico. E vou mensurar a valor justo o produto. Então, vocês estão enxergando muito bem aí a mensuração a valor justo do ativo biológico, que é o momento, desde a plantação até o período da colheita, é ativo biológico. Quando eu faço essa colheita, nós temos aí o produto agrícola, também mensurado a valor justo e está sendo contemplado dentro do CPC 29, tá? Então, vejam que eu trago do ativo biológico cultura de milho os custos e levo o que eu mensurei, o valor do valor justo também para produtos agrícolas. E aí nós realizaremos a nossa venda. Né? Uma venda de 150 mil, o nosso cliente pagou à vista, 150 mil, débito de caixa, crédito de banco. Eu paguei as despesas com venda, tá? Eu paguei a despesa com venda, então despesas com venda. Eu vendi por 150 mil e paguei a despesa com venda. O meu estoque já está aqui em 142.500, eu vou transferir ele, crédito de estoque, débito de custo do produto agrícola vendido. Então, minha venda é de 150 mil, o custo é de 142.500, tá? Eu coloquei esses 32.500 aqui para que possamos analisar que esses 32.500, pessoal, ele foi reconhecido ao longo de todo o processo dessa cultura temporária. Ele foi mensurado e reconhecido, ele foi mensurado a valor justo e reconhecido no resultado ao longo desse processo. Ao longo desse processo. Eu fui reconhecendo o ganho
a geração de riqueza desse ativo biológico ao longo desse processo. Então, nós temos aqui, de novo, a venda, caixa, débito de caixa ou banco e o reconhecimento da receita. A apuração, para que eu realizasse essa venda, eu tive uma despesa de venda de 7.500. O meu estoque era de 142.500 produto agrícola mensurado a valor justo. Eu transfiro para o custo do produto vendido. Tá? Eu transfiro para o custo do produto vendido. Esse lançamento aqui, esse valor que eu coloco ele aqui, meus amigos, é só para mostrar, o custo aqui é 142.500, tá? Não é 110. Ele está aqui para mostrar para vocês que esses 32.500, ele já foi reconhecido no resultado, não agora, mas ao longo do crescimento, ao longo da geração do ganho, tá? Tudo bem? Ao longo dessa mensuração, o valor justo, quando ativo biológico e depois como produto agrícola, chegando a um custo total de 142.500, só que desses 142.500, 32.500 era de mensuração a valor justo, que foi reconhecido no resultado ao longo desse processo, ao longo do ciclo, tá? Então, a nossa DR ficaria assim. Minha receita bruta de 150 mil, meu custo de 110 mil reais, com lucro bruto de 40 mil, tá? A despesa de venda 7.500 e o lucro na atividade de 32.500. Lembrando que esse lucro na atividade, amigos, é um lucro que foi reconhecido a valor justo, reforço, no decorrer do ciclo. Toda vez que eu mensurei inicialmente, mensurei pela competência, mensurei na transição de ativo biológico para produto agrícola. Então, isso aqui já havia sido reconhecido. Tá bom, pessoal? No balanço, na verdade, aqui vocês teriam 142, né? Na DR, no balanço não, na DR, vocês teriam 142.500. Vocês teriam aqui 7.500 de lucro bruto, 7.500 de lucro bruto, menos 7.500 da despesa de venda, a lucratividade foi zero? Não, não foi zero. Não foi zero, foi de 32.500. É porque eu reconheci essa geração de riqueza ao longo do processo de transformação do ativo biológico até chegar em produto agrícola, até que nós vendêssemos o nosso produto, tá? Eu fiz daquela forma para ilustrar para vocês o real resultado da situação. Está zero aqui, nesse momento da DR, que eu vendi. Por quê? Eu reconheci a minha riqueza, não a minha... eu reconheci a minha capacidade de geração de caixa ao longo do processo. Tá bom? Beleza, amigos? Então, pessoal, espero que eu tenha contribuído aí com essa proposta, com essa ideia fantástica, que é fazer contabilidade de uma maneira diferente, que é resgatar a contabilidade raiz. O pessoal que está envolvido nesse projeto estão todos de parabéns. Eu agradeço o convite e feliz de participar de um projeto como esse. Tá bom, meus amigos? Tá aqui minhas redes sociais, caso queiram entrar em contato, alguém queira trocar ideia, conhecimento, compartilhar conhecimento, eu estou aberto, fica aqui um abraço e se cuidem.